Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel da Paróquia de Santa Bárbara. Hoje é dia 4 de julho, domingo, dia do Senhor. E a igreja também hoje celebra a festa dos apóstolos São Pedro e São Paulo, convidando a todos nós a vivermos o apostolado, a sermos igreja viva de Jesus. O Evangelho para nossa meditação é de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus procura saber o que o povo pensa a respeito dele, o que o povo pensa a respeito de sua missão, de suas origens, de suas intenções. E os discípulos disseram: O povo diz. Alguns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então o povo tem opiniões diversas, diferentes. Alguns achavam que Jesus era João Batista, que tinha sido degolado por Herodes. Outros achavam que Jesus era Elias. Segundo o livro dos Reis, Elias não conheceu a morte. Após terminar sua missão neste mundo, foi levado por uma carruagem de fogo em direção ao céu. Então, o povo acreditava que ele voltaria. Então diziam que era Elias que havia voltado na carruagem de fogo. Outros diziam que era Jeremias, o profeta da restauração, o profeta que anunciou a ida do povo de Israel para a Babilônia e depois anunciou a restauração, a libertação do povo e a volta dos cativos para Jerusalém, para a terra sagrada. Mas Jesus não é nenhum dos três. Jesus é o Filho de Deus. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Salvador da humanidade. Então Jesus pergunta aos apóstolos: Mas e vocês? Quem dizem que sou eu? Imagine que Jesus lhe fizesse essa pergunta hoje: Quem sou eu para você? Quem é Jesus para você? Jesus deve ser para nós não só uma resposta decorada, uma resposta de livros que nossos pais nos disseram, mas deve ser também uma resposta de amor, de convicção, de fé. Pedro diz: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Messias significa ungido, significa descendente de Davi, o rei que irá salvar o seu povo. E o Filho de Deus, que é um grande título de Jesus. Sendo Filho de Deus, ele é o próprio Deus. E então, respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Nós, meus irmãos e irmãs, muitas vezes tomamos decisões acertadas, muitas vezes acontecem coisas tão abençoadas em nossa vida, e então reconhecemos, é Deus quem nos iluminou. Assim como Deus iluminou o pensamento de São Pedro, iluminou e ilumina a igreja e a cada um de nós, na criação dos filhos, nos trabalhos pastorais, em nossos trabalhos. Quem clama e pede pelo Espírito Santo sempre recebe uma luz para iluminar nas horas difíceis. E Jesus então disse: Por isso declaro que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. O nome Pedro significa pedra. E com esta pedra, Jesus lançou a base dessa construção da igreja, que tem mais de 2000 anos. E cada um de nós é um tijolinho vivo nesta igreja. A igreja é uma obra de muitas mãos e todos somos responsáveis por ela. Responsáveis pela sua santidade, quando vivemos como cristãos autênticos, ou responsável pelos seus pecados, quando somos cristãos
que se afastam da igreja e vivem no caminho do pecado. Jesus ainda continua dizendo: Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. A igreja é uma grande ponte que une a humanidade ao céu, a Deus. Esta ponte que nós atravessamos através dos sacramentos da igreja, através da Eucaristia, da vida de comunidade, esta ponte nos levará até o céu. Há um abismo muito grande entre nós e Deus, mas Deus colocou uma ponte, que é a igreja, com seus sacramentos, com seus ministros ordenados. Que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, seu dia, abençoe seu domingo, para que você possa viver em paz, consciente do amor de Deus em sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.